Emílio tinha voltado do serviço militar há cerca de 6 meses, e desde então, parecia que uma nova energia havia invadido a casa de Maria. Ela mal podia acreditar na transformação do amigo. O rapaz que antes contava piadas simples e despretensiosas, agora narrava cada história com uma intensidade e um charme tão envolventes que era impossível não sorrir. Numa tarde amena de primavera em Guimarães, Emílio apareceu sem avisar. Maria, vestindo um vestido de linho branco que dançava levemente com a brisa, e uns sapatos de salto médio que realçavam sua elegância natural, recebeu-o com um brilho nos olhos. Emílio trazia consigo uma mochila surrada, lembrança dos tempos de quartel, e um sorriso tranquilo que parecia carregar segredos. Prepararam chá de erva cidreira e sentaram-se no pequeno jardim da casa, rodeados pelas flores coloridas que contrastavam com o céu cinzento. À medida que as horas passavam, Emílio não apenas contava histórias de batalhas e treinamentos, mas compartilhava detalhes íntimos sobre a vida que havia vivido longe dali, as amizades forjadas na disciplina, as dúvidas que o assombravam e até as pequenas alegrias que descobriu na solidão do serviço. Maria ouvia atentamente, fascinada. Sentia-se como se visse o amigo pela primeira vez, ao mesmo tempo familiar e surpreendentemente novo. Ela contou as suas próprias histórias também, as trapalhadas no escritório municipal, as festas na praça central, os encontros com os amigos no café da esquina. Enquanto falava, usava um colar delicado de pérolas que reluzia sutilmente, e o aroma suave do seu perfume misturava-se com o cheiro fresco do jardim. Emílio assentia, os olhos brilhando com interesse e uma ternura que Maria não esperava. O silêncio que caiu entre eles depois parecia carregar um peso diferente, uma energia quase palpável. Quando seus olhares finalmente se cruzaram, Maria sentiu um arrepio. Era como se o mundo tivesse parado por um instante, deixando apenas aquele momento suspenso no tempo. A conversa, que começou com risos e memórias simples, transformava-se numa conexão profunda e silenciosa, onde as palavras eram desnecessárias. No final da tarde, enquanto o sol começava a se pôr atrás das montanhas, uma brisa fresca trouxe consigo uma promessa não dita, um segredo que só eles compartilhavam. Maria percebeu que aquela tarde marcaria o início de algo diferente, algo que mudaria para sempre a relação deles. Mas, no meio dessa calmaria, um detalhe chamou a atenção de Maria. No bolso da camisa de Emílio, um pequeno papel dobrado parecia esconder um mistério. Ela hesitou, mas decidiu não perguntar. Por enquanto. A noite caiu, trazendo consigo um silêncio carregado de possibilidades. O que estaria escrito naquele papel? E como essa nova ligação entre Maria e Emílio poderia transformar suas vidas? O vento sussurrava segredos que ainda precisavam ser revelados. Na manhã seguinte, Guimarães despertava sob um céu cinzento, típico daquela primavera caprichosa. Maria, ainda envolta em um roupão de seda azul claro que deslizava delicadamente sobre sua pele, caminhava pela cozinha preparando café enquanto seus pensamentos voavam para a noite anterior. O aroma do café acabado de moer misturava-se com o leve perfume de jasmim que ela usava, criando um ambiente quase mágico. Emílio ainda estava na sala, folheando um velho álbum de fotografias militares. Vestia uma camisa de linho bege de mangas arregaçadas, calças de algodão e sapatos de couro gastos, resultado dos meses passados longe da cidade. O contraste entre o homem que havia partido e o que agora se sentava ali era evidente. Havia algo mais maduro, mais calmo, mas ao mesmo tempo uma chama inquieta nos olhos. Ela sentou-se ao seu lado, o vestido cor de vinho que usava realçando suas curvas com uma elegância sutil, e começaram a conversar sobre o dia que se aproximava. Emílio falou sobre os planos para reintegrar-se à vida civil, enquanto Maria compartilhava os últimos acontecimentos da vila, desde a feira semanal até as pequenas confusões que sempre surgiam nos cafés locais. De repente, Emílio soltou uma risada suave, lembrando-se de uma situação engraçada no quartel. Sabes, Maria, no primeiro dia, tentei cozinhar para os meus companheiros. O resultado? Quase incendiamos a cozinha. Acho que os militares preferem a comida do cantina, mesmo que seja mais insípida. Maria riu alto, imaginando o desastre culinário e pensando que talvez Emílio tivesse mais talento para contar histórias do que para cozinhar. Enquanto o dia avançava, resolveram dar um passeio pelo centro histórico da cidade. Maria escolheu um vestido leve de algodão com pequenas flores bordadas, sandálias de tiras finas que deixavam seus pés à mostra, e um chapéu de palha que lhe dava um ar descontraído e charme. Emílio, com uma jaqueta azul marinho e jeans, parecia confortável e ao mesmo tempo atento àquela nova rotina. Caminhando pelas ruas de pedra, eles pararam para observar a agitação da feira, onde vendedores gritavam ofertas de queijos, enchidos e frutas frescas. Emílio pegou uma fatia de queijo da Serra da Estrela e ofereceu a Maria com um sorriso brincalhão. Se isto não nos juntar, nada mais junta. Ela aceitou, sentindo o sabor forte e cremoso que parecia simbolizar aquela nova fase entre eles. Porém, o mistério do papel no bolso de Emílio continuava pairando no ar. Durante o passeio,
Maria notou que ele frequentemente tocava no bolso, como se quisesse esconder algo, mas também como se não pudesse evitar estar consciente daquela pequena dobra de papel. O sol começava a se esconder quando chegaram à ponte medieval, um dos símbolos da cidade. Emílio parou, olhou para Maria e disse com uma voz carregada de emoção: há coisas que ainda não te contei, e talvez nunca devesse. Mas sinto que, contigo, posso ser mais do que um soldado ou um amigo. Maria sentiu o coração acelerar. O ar parecia mais denso e a brisa trazia uma promessa silenciosa. Antes que pudesse responder, um som distante de passos apressados os fez virar a cabeça. Um homem, com um sobretudo escuro e olhar furtivo, passava rápido pelo mercado, lançando um breve olhar para eles. Maria e Emílio trocaram um olhar. A sensação de que algo maior estava por vir os envolveu. O mistério daquele papel, o homem estranho, e as palavras carregadas de Emílio deixavam claro que aquela história estava longe de terminar. E assim, enquanto a noite caía sobre Guimarães, uma nova trama começava a se desenrolar, pronta para desafiar os laços que eles estavam começando a construir. Naquela noite, o silêncio da casa de Maria parecia mais denso, quase palpável. Ela vestia um robe de veludo verde escuro, que abraçava seu corpo com suavidade, destacando a linha delicada do pescoço e a curva dos ombros. Seus cabelos estavam soltos, caindo em ondas suaves sobre as costas, e um leve brilho nos olhos denunciava a inquietação que acompanhava desde o encontro com Emílio. Ele chegou mais tarde, trazendo consigo o frescor da noite e uma aura de mistério. Vestia uma camisa escura, aberta no primeiro botão, e calças de tecido leve, que balançavam discretamente a cada passo. O sorriso, antes tranquilo, agora carregava uma sombra de preocupação. Sentaram-se na sala iluminada apenas pela luz bruxuleante de uma vela, cujas chamas lançavam sombras dançantes nas paredes. Emílio tirou o pequeno papel do bolso da camisa, desdobrando com cuidado, quase como se revelasse um segredo antigo e precioso. É uma carta, disse ele, a voz baixa, quase um sussurro. Recebi isso pouco antes de partir para o serviço. Nunca soube quem a enviou, mas as palavras me acompanharam durante todo o tempo longe daqui. Maria inclinou-se para a frente, o vestido vermelho escarlate que usava contrastando com a penumbra, e seus olhos fixos nas mãos de Emílio. Ele leu trechos da carta, palavras que falavam de segredos enterrados, promessas esquecidas e um perigo iminente que rondava a vida dele. Um silêncio pesado caiu sobre a sala. Maria sentiu o coração acelerar, não apenas pela tensão, mas pela intimidade daquele momento compartilhado. Emílio olhou para ela, e por um instante, a linha entre amizade e algo mais se tornou tênue, quase invisível. De repente, um ruído abafado vindo do corredor os fez estremecer. Alguém estava ali fora, espreitando? Emílio levantou-se rapidamente, a mão pousando firme sobre o cabo de uma faca que mantinha escondida na cintura. Maria, apesar do medo, sentiu-se estranhamente protegida por sua presença. Quando a porta se abriu lentamente, revelando apenas o velho gato preto de Maria, ambos suspiraram aliviados, e um riso nervoso escapou de seus lábios. Até o gato parece estar de vigilância hoje, brincou Emílio, quebrando a tensão. Porém, o mistério da carta e o estranho visitante no mercado não os deixavam em paz. Maria, com um olhar decidido, perguntou: então, o que vamos fazer agora? Ignorar tudo isso não é uma opção. Emílio assentiu, a expressão séria. Precisamos descobrir quem está por trás disso. E rápido. Porque o passado tem uma maneira curiosa de nos alcançar, mesmo quando tentamos fugir. Enquanto a vela se consumia lentamente, iluminando os rostos marcados pela determinação, uma sombra passou pela janela. Um aviso silencioso de que o jogo estava apenas começando. E assim, naquela pequena casa em Guimarães, a tranquilidade deu lugar a uma tensão crescente, onde cada segredo revelado trazia novas perguntas, e cada olhar escondia intenções que ainda precisavam ser desvendadas. O que estaria realmente escrito naquela carta? E quem era aquele homem misterioso que parecia observar seus passos? O futuro prometia ser tão imprevisível quanto perigoso. Na manhã seguinte, Guimarães despertou envolta numa névoa suave que dava às ruas de pedra um ar quase mágico. Maria, vestida com uma blusa de linho bege e uma saia mídia azul marinho que realçava sua silhueta, caminhava apressadamente até a pastelaria da praça para tentar clarear a mente com um café forte e um pastel de nata quentinho. Nos pés, usava sapatos de couro macio, perfeitos para as ruas irregulares da cidade, e no pulso, uma pulseira de prata que brilhava discretamente sob a luz fraca do amanhecer. Enquanto isso, Emílio preparava-se para sair. Vestia uma camisa de flanela xadrez e calças de sarja, o olhar carregado de uma mistura de ansiedade e determinação. Sabia que precisava agir, mas também sentia o peso do mistério que os envolvia. Antes de partir, lançou um olhar para o pequeno bilhete que havia guardado cuidadosamente dentro do bolso da jaqueta. As palavras ainda ecoavam em sua mente,
Um enigma que parecia crescer a cada instante. No centro da praça, onde as feiras aconteciam aos sábados, Emílio encontraria um velho conhecido, Joaquim. Um ex-militar que sabia das artimanhas do passado e das sombras que podiam perseguir um homem. Joaquim usava um chapéu de feltro, uma jaqueta pesada e trazia um olhar desconfiado. Mas amigo, então, Emílio, dizem por aí que não és mais o rapazinho que partiu, disse Joaquim, com um sorriso irônico, enquanto tomavam café num pequeno banco da praça. Nada disso, só que as coisas mudaram, e eu também, respondeu Emílio, olhando ao redor. Como se esperasse ver alguém observando-os. Enquanto conversavam, Maria, ainda na pastelaria, sentiu um arrepio ao perceber que a névoa parecia esconder algo mais do que simples umidade. Um homem encapuzado cruzou a rua rapidamente, desviando o olhar, e desapareceu numa ruela estreita. Ela tentou segui-lo, mas ele desapareceu entre as sombras, deixando apenas uma sensação estranha de que estava sendo observada. Quando Maria voltou para casa, encontrou Emílio à porta, o rosto tenso, e sem dizer palavra, mostrou-lhe o bilhete que receberá naquela manhã, agora com novas anotações em tinta borrada. As palavras falavam de encontros clandestinos, de segredos enterrados em terras distantes, e de um perigo que se aproximava sem avisar. Temos que ser cautelosos, disse Emílio, a voz firme, porque não sabemos em quem confiar. Maria, sentindo a adrenalina subir, agarrou a mão dele, um gesto simples que transmitia coragem e união. Naquele instante, o relógio da torre da igreja bateu alto, ecoando pelas ruas silenciosas, como um aviso de que o tempo estava contra eles. E enquanto a névoa começava a dissipar-se, uma sombra surgia no limite da cidade, observando cada movimento, pronta para agir. O mistério estava longe de acabar. Era apenas o começo de uma trama onde cada passo poderia ser o último. Ao cair da tarde, a luz dourada do sol tingia as ruas estreitas de Guimarães, criando longas sombras que dançavam entre os azulejos antigos das casas. Maria vestia um vestido de seda azul petróleo, justo na cintura e com uma fenda discreta que deixava entrever suas pernas elegantes a cada passo. Nos pés, sandálias de tiras finas realçavam a delicadeza de seus movimentos, enquanto um colar de âmbar repousava gentilmente sobre sua pele clara, emitindo um brilho quente sob o sol poente. Emílio chegou à pequena taverna perto do castelo, onde combinara encontrar-se com Joaquim para discutir o próximo passo. A camisa branca que usava estava ligeiramente amarrotada, fruto da ansiedade das horas passadas em reflexão, e os sapatos de couro escuro mostravam sinais de desgaste. Testemunhas silenciosas da longa jornada que enfrentava. Sentaram-se numa mesa de madeira rústica, rodeados pelo cheiro de vinho envelhecido e do pão fresco que os clientes devoravam. Joaquim, com seu olhar penetrante, revelou informações sobre um grupo que, aparentemente, estava interessado na carta que Emílio possuía, um grupo com conexões em Lisboa e no Porto, e que não hesitaria em usar de qualquer meio para recuperá-la. Enquanto falavam, Maria caminhava pela praça, sentindo o peso da incerteza. Um velho amigo, Teresa, que trabalhava na biblioteca municipal, havia-lhe contado sobre documentos antigos que mencionavam histórias parecidas com a da carta misteriosa. Maria sentiu uma mistura de curiosidade e medo, mas também uma vontade crescente de descobrir a verdade. Ao voltar para casa, encontrou Emílio esperando-a na porta, o olhar carregado de preocupação e uma leve sombra de cansaço. Ele segurava uma pequena caixa de madeira, que parecia conter algo precioso. Precisamos ser cuidadosos, disse ele, enquanto a brisa fresca da noite mexia seus cabelos castanhos, porque não sabemos quem está observando. Maria sorriu com um misto de desafio e ternura, lembrando-se de como, dias atrás, seus olhares haviam se encontrado com uma intensidade que fazia seu coração disparar. Apesar do medo, sentia-se segura ao lado dele, como se fossem duas peças de um mesmo quebra-cabeça. No momento em que as primeiras estrelas começaram a brilhar no céu, um cão latiu ao longe, quebrando o silêncio da noite. Era como se a própria cidade estivesse em alerta, preparando-se para o que estava por vir. Naquela escuridão suave, um vulto silencioso movia-se entre as sombras, observando, esperando o momento certo para agir. O destino de Maria e Emílio pendia numa balança delicada, e o próximo capítulo prometia ser tão intenso quanto inesperado.